Em discussão a ata da sessão passada. Não, todos de acordo aí? Então, Sem objeção, excelência. Então, não havendo impugnação, declaro aprovada. Havia aqui um processo com pedido de vista, foi pedido pelo desembargador Duval, mas ele entrou de férias, então temos que aguardar. Né? Então, pronto. Vamos aguardar e vamos aqui para os pedidos de sustentação oral. O primeiro pedido que temos aqui é do segundo gabinete. O segundo gabinete é o teu, desembargador Inácio. Esse negócio aqui, né? De segundo gabinete, terceiro gabinete. O segundo é Vossa Excelência primeiro. Então, o desembargador do Rock, esse é o segundo, que ele é mais antigo. Mas é por isso que eu assumi o desembargador Paulo Ponte, que era mais antigo do que ele. Ai. Não custava nada, né? Bom, então é uma apelação cível 010-6155-59.2007, em que apelante José Alessandro Sidão Pinheiro e apelado o Estado do Ceará e outros. O advogado, doutor Márcio, pede aí para fazer a sustentação oral. Eu indago, doutor Márcio, se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Então, pode fazer sua sustentação pelo prazo regimental de 15 minutos. Ok, muito obrigado. Excelentíssimo senhor desembargador Fernando Luiz Ximenes, muito digno presidente desta primeira Câmara de Direito Público, em nome do qual eu cumprimento o desembargador Inácio, muito digno relator desse processo, desembargador Tarcílio. Sempre um prazer renovado sob esta tribuna, na presença de Vossas Excelências, eminente membro do Ministério Público, doutor Léo Brossá, doutora Nayana, secretária, demais servidores, o advogado doutor Tibério, meu ilustre colega. Desembargador Inácio, Vossa Excelência, como relator, antes de eu vir para cá, eu estava fazendo um levantamento na jurisprudência aqui do tribunal e, por coincidência, eu achei agora um julgamento de novembro de 2023 da relatoria do eminente desembargador Tarcílio. E eu fiz questão de imprimir esse acordo porque parece que o desembargador Tarcílio estava falando, pelo que eu li no eminente acordo do desembargador Tarcílio. O servidor apelante é servidor desta casa, ocupante do cargo efetivo de oficial de justiça, nos idos de 2012, restou readaptado das funções por motivo de saúde. E, por conta disso, ele ficou lotado trabalhando internamente em gabinete, desembargador, passou pelo desembargador já aposentado, desembargador Darival, e antes passou também pelo desembargador. Ele começou em 2012, quando era o desembargador vice-presidente, ele ficou lotado no gabinete. E, por conta disso, Excelência, retiraram a gratificação sob a justificativa de que era de natureza indenizatória, chamada gratificação de atividade externa, que todos os oficiais de justiça recebem, porque tem previsão na Lei 14.786 de 2010 como verba de natureza remuneratória. Certo? Essa lei, muito embora seja de gratificação de atividade externa, todos os oficiais de justiça recebem referida gratificação, inclusive mediante algum afastamento legal. E o fundamento da retirada dessa gratificação foi que não era compatível porque ele não estava exercendo a função externa de oficial de justiça. E, não obstante, nos termos da lei, o fato de estar readaptado, ele não pode sofrer nenhum prejuízo de ordem remuneratória. Assim, é a previsão do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará. Certo? A readaptação está prevista no artigo... O Instituto da Readaptação, no artigo 250 da Lei Estadual 9.826, de 74, abre aspas, reduzida a capacidade do funcionário para o exercício das atribuições do cargo que ocupa,
comprovado através de perícia médica oficial, será ele readaptado, mediante transferência, em cargo de atribuições compatíveis com seu novo estado psíquico ou somático. Certo? Como não fala exatamente na remuneração, excelências, a gente traz a colação, eminente desembargador Inácio, o Estatuto do Servidor Público Federal, Lei 8.112, onde diz em seu artigo 24, parágrafo 2º, que, abre aspas, a readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. Então, e não obstante estar lotado em gabinete de desembargador, sem atividade externa, mas referida gratificação faz parte da estrutura remuneratória do cargo. E como ele não pode ter prejuízo vencimental, data máxima venha, essa retirada da gratificação se torna ilegal. Aí eu trago aqui, eu comecei falando do voto que eu vi hoje, o brilhante acordo do desembargador Tarcílio, no processo apelação civil 0054-152-42-2020, 8060167, que é um acordo, excelência, de 6 de novembro de 2023. E eu peguei um pequeno trecho onde reflete exatamente o direito posto nesse recurso de apelação. Abre aspas. Como se sabe, o direito do servidor público à readaptação funcional decorre da limitação física e ou mental para o exercício do cargo no qual foi investido. Pressupõe a manutenção de remuneração e das prerrogativas da carreira de origem. Isso porque a readaptação não dá ensejo à transposição de cargo público. Embora exercendo outras atividades, o servidor, salvo expressa disposição legal, não se desvincula do seu cargo de origem, fazendo jus aos benefícios inerentes a ele. A finalidade do Instituto consiste justamente na proteção do servidor acometido de doença incapacitante para o exercício das funções inerentes ao cargo ocupado originariamente, permitindo que passe a ocupar outros cujas atividades sejam compatíveis com a limitação decorrente do seu estado de saúde. Desse modo, a readaptação não pode acarretar perdas de natureza remuneratória ou de benefícios vinculados ao cargo originário, ainda que, na nova função, não sejam exercidas todas as atividades àquele inerentes, sob pena de resultar em punição para o servidor que se vira acometido de doença, principalmente porque o não exercício decorre de fato alheio à vontade do servidor. E a gratificação de atividade externa, excelência, e não obstante ter esse nome de atividade externa, certo? Na lei que a estruturou no plano de cargos e carreira dos servidores do Poder Judiciário, no artigo 10, está dito taxativamente que essa lei pertence, que essa gratificação pertence à estrutura remuneratória do cargo. Abre aspas. A remuneração dos servidores integrantes da carreira descrita no artigo 4, inciso 1, 2 e 3 desta lei, corresponde ao vencimento base acrescido das gratificações instituídas nessa lei. E uma dessas gratificações é a gratificação de atividade externa prevista no artigo 17 dessa mesma lei, que diz que os ocupantes do cargo de oficial de justiça avaliador, integrante da carreira SPJNM, e os ocupantes do cargo de analista judiciário, atuando na área judiciária e exercendo efetivamente atividades externas de cumprimento de mandados, citações, intimações, notificações e outras diligências emanadas dos magistrados, farão jus à gratificação de atividade externa, instituída no percentual de 30% do vencimento base. Aí eu trago, excelência, que ela não tem natureza indenizatória, conforme dito na sentença de primeiro grau, porque no artigo 21 dessa mesma lei, diz que essa gratificação é incorporada nos vencimentos de aposentadoria do servidor, certo? E uma vez incorporada nos vencimentos de aposentadoria, tira essa natureza indenizatória, porque se indenizatória fosse, não teria contribuição previdenciária e não incorporaria os proventos de aposentadoria, certo? O parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 14.786 diz taxativamente que os valores correspondentes a 30% da gratificação de alcance de metas, 30% da gratificação de atividade externa, que é a gratificação em questão, né? E 20% da gratificação de estímulo à interiorização serão percebidos na inatividade. Inclusive, excelência, eu colaciono na apelação, no recurso de apelação, outros precedentes desse mesmo Tribunal de Justiça, onde diz que, uma vez readaptado o servidor, não pode haver redução vencimental. Aí eu trago um acórdão de 23 de março de 2022, da eminente desembargadora Iraneide,
da Segunda Câmara de Direito Público, onde eu peço vênia para ler só um pequeno trecho, onde ela diz, abre aspas, como é sabido, o direito do servidor público à readaptação funcional, decorrente da limitação física ou mental para o exercício do cargo na qual foi investido, pressupõe a manutenção da remuneração e das prerrogativas da carreira de origem. Inclusive, eminente desembargador relator, quando eu interpus o recurso de apelação, eu colacionei junto ao recurso um parecer administrativo desta Corte de Justiça, um parecer subscrito pela então assessoria jurídica da presidência, doutor Luiz Lima Verde Sobrinho, e assinado também pelo doutor Nilciton, que é o secretário do órgão especial, né, e do pleno aqui do tribunal. Nesse parecer, o próprio Tribunal de Justiça, que era um caso de um oficial de justiça que pediu afastamento do cargo para concorrer às eleições de vereador. Inclusive, hoje em dia, ele é vereador daqui do município de Fortaleza. E quando ele foi afastado, o tribunal ficou em dúvida se ele fazia jus ou não ao recebimento da gratificação de atividade externa pelo fato de ele estar afastado da função. E o tribunal deu um parecer dizendo que ela faz parte, essa gratificação, da estrutura remuneratória do cargo, inclusive para fins de aposentadoria. Sobre ela, ele contribui contribuição previdenciária e não poderia ser retirada essa gratificação. Eu colacionei nos autos e citei, inclusive, no recurso de apelação. Inclusive, excelência, como ele, mesmo readaptado, ele não deixou de exercer, de estar lotado no cargo de oficial de justiça, a aposentadoria dele se dará no cargo de oficial de justiça, inclusive fazendo jus a essa gratificação de atividade externa. Então, diante dessas considerações, excelência, eu rogo mais uma vez pelo provimento do apelo para reformar a respeitável sentença e julgar procedente a presente ação. Muito obrigado, excelência. Com a palavra, o eminente relator. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a analisar. Se a controvérsia em aferir o direito do apelante em ter restabelecido o percebimento da gratificação de atividade externa, GAE, mesmo após deixar o efetivo exercício de atividades externas de cumprimento de mandados e diligências, passando a exercer atividade no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assessor jurídico da vice-presidência. Inicialmente, impede transcrever as disposições contidas na Lei Estadual nº 14.786, de 2010, que dispõe acerca do plano de cargos e carreiras e remuneração dos servidores do Poder Judiciário, disciplinando em seu artigo 17 acerca da gratificação da atividade externa, com a definição dos requisitos ensejadores de sua concessão. Vejamos, artigo 17, os ocupantes do cargo de oficial de justiça avaliador, integrante da carreira SPJ-NM, e os ocupantes do cargo de analista judiciário, atuando na área judiciária, e exercendo efetivamente atividades externas de cumprimento de mandados, citações, intimações, notificações e outras diligências emanadas dos magistrados, farão o jus à gratificação da atividade externa, instituída no percentual de 30% do vencimento base, condicionado à avaliação de produtividade a ser regulamentada por resolução do Tribunal Pleno. Ademais, o artigo 17 de 16 de dezembro de 2010, publicado em 20 de dezembro de 2010, que disciplina no âmbito do Poder Judiciário do Ceará o disposto no artigo 137 da Lei 9.826, de 14 de maio de 1974, assim dispõe. Artigo 1º, o disposto no artigo 137 da Lei 9.826, de 14 de maio de 74, disciplinado no âmbito do Poder Judiciário Estadual, nos termos dessa resolução, definido como verbo de natureza indenizatória pelo exercício funcional. Destina-se exclusivamente aos servidores efetivos, ocupantes dos cargos de oficial de justiça, avaliador e analista judiciário, atuando na área judiciária e exercendo efetivamente atividades externas com utilização de veículo próprio, do cumprimento de mandados, citações, intimações, notificações e outras diligências emanadas dos magistrados. É possível deduzir, portanto, que as vantagens pleiteadas são de natureza indenizatória, devidas somente na hipótese legal, qual seja os ocupantes de cargo de analista judiciário, área judiciária, que estejam efetivamente exercendo atividades externas, de cumprimento de mandados, citação e outras diligências emanadas pelos seus respectivos magistrados. Nesse contexto, o órgão especial desta Corte julgou recentemente recurso administrativo em que
que as oficiais de justiça lotadas na Vara da Infância e Juventude da Comarca de Fortaleza pleitearam a reimplantação da GAE em seus vencimentos. Na oportunidade, o excelentíssimo relator, o desembargador Francisco Darival Bezerra Primo, destacou a necessidade para a percepção da GAE de comprovação de efetivo exercício de atividades externas, de cumprimento de diligências próprias das atribuições do oficial de justiça. Confira-se a emenda do julgado. Vou ler a caixa alta. Servidor público efetivo, oficial de justiça, avaliador, ato administrativo que relotou às servidoras na 5ª Vara da Infância e Juventude, retirando a gratificação de atividade externa, GAE e a indenização de transporte, IT. Impossibilidade, recorrente sempre exercer funções de oficiais de justiça no efetivo cumprimento dos mandados de diligências judiciais, inclusive enquanto lotadas na 5ª Vara da Infância e Juventude. Violação ao disposto da lei estadual de número 14.786, de 2010. Lei 12.342, de 94. Resolução, recurso conhecido e provido. No caso dos autos, a controvérsia diz a respeito ao teor da decisão administrativa editada pelo Regresso Tribunal de Justiça. Aqui, esse acórdão é de 4 de 8 de 2022, publicado em 4 de 8 de 2026. É o administrativo 85-13537-34-2014-806-001. No caso em apreço, infere-se que no ano de 2012, o servidor apelante fora readaptado em decorrência de problemas de saúde, deixando de exercer o cargo de oficial de justiça avaliador, hoje denominado analista judiciário, execução não dada, e passando a exercer atribuições internas na função de analista judiciário, área judiciária. Por conseguinte, não mais se encontra em efetivo exercício de atividades externas, afastando seu direito de percepção da gratificação pleitada, consoante elucidou o magistrado ACO, na sentença prolatada. Ademais, não restou demonstrado nos autos a alegada redução remuneratória, tendo o autor, inclusive, recebido as verbas relativas às funções comissionadas exercidas no período, de sorte que não houve afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimento, esculpido no artigo 37(15) da Constituição Federal. Aí aqui eu cito 2 precedentes desse tribunal, processo civil, recurso de embargo de declaração, o oposto por réus, por autores e réu. Apelações cíveis, ação ordinária, servidor público efetivo, oficial de justiça, avaliador, gratificação de atividade externa, GAI, verba de natureza indenizatória, supressão da GAI durante o período de exercício das funções comissionadas na 2ª Câmara Civil deste Tribunal de Justiça e em gabinete de desembargador, restabelecimento após o pedido de exoneração do cargo de comissão, pretensão de percepção das parcelas retroativas, artigo 17 da Lei Estadual número 14.786/2010, regulamentado pela Resolução 17 de 16 de 12 de 2010. Necessidade de comprovação do efetivo exercício das atribuições de oficial de justiça no efetivo cumprimento dos mandados de diligências judiciais, ausência de prova, sentença improcedente. Esse acordo foi nos embargos de declaração civil no 0102 593 72 2017 806 da relatoria do desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues, 3ª Câmara de Direito Público, data do julgamento 10 de 7 de 2023, data da publicação 13 de 7 de 2023. Tem outra aqui também que é no mesmo sentido do desembargador Francisco Luciano, que é de uma ação ordinária, que é do desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues. TJCE, acordo 01-02-593-37-2020, 1780-6001. Fortaleza, relator também o desembargador Francisco Luciano Rodrigues. Data do julgamento, 6 de 3 de 2023, 3ª Câmara de Direito Público, publicado em 7 de 3 de 2023. Major o percentual dos honorários advocatícios arbitrado em desfavor do autor apelante vencido para 12%, incidente sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da manutenção de suspensão de sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita, o que faz com arrimo nos artigos 85, parágrafo 11º, combinado com o artigo 98, parágrafo 3º, ambos do CPC. Isto posto com êxito do recurso de apelação para dar-lhe provimento, anulando a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos à origem para o processamento do feito com a realização da prova pericial. Eu anulei. É como voto, senhor presidente. Desembargador Tarcílio. Senhor presidente, desembargador Inácio, esse aqui é o 69? É. É o 69. É o 01 06 1759?
Tem que estar errado aqui. Porque eu acho que está A uma. publicação veio errada aqui, olha. Tem aqui, Também fala não aqui sei. que eu estou anulando o processo. Mas eu julguei, eu confirmei a sentença recorrida. Veja aí, está errado aí. Veja aí para poder proclamar direitinho. Deixa eu abrir aqui. Ah, não dá não, porque eu não tenho PJ, não. Tem aí, Brasil? Tem, Abriu aí? aqui no voto. Está como você leu. Você anulou determinando retorno dos autos para processamento do feito e atração da prova pericial. Aí na emenda não. A emenda está diferente. Está diferente. Mas o que vai prevalecer é o voto dele, né? Mas, senhor presidente, eminente relator, ilustre advogado, quero saudar o doutor Márcio Cavalcante, sempre atuante aqui no direito público. Mas como ele fez uma citação, senhor Mas presidente... melhor o desembargador Inácio concluir aí, né? Senhor presidente, Pois não? gostaria só de pedir permissão, porque eu queria suspender minhas férias por algumas horas. Pois não. O desembargador Duval, ele, embora tenha entrado de férias, ele, para não haver prejuízo aqui no nosso julgamento, ele se comprometeu a trazer hoje o processo de vista, né? Isto. Ele vai julgar. E tem um aqui que eu aleguei minha suspeição, tanto que foi redistribuído para o Paulo Ponte, e para também não haver atraso, peço que Vossa Excelência participe somente desses dois processos. Eu ficarei aqui. Pois não. Obrigado aí. A emenda está certa. Veja o final do voto aí. A emenda está certa. Eu estou... deixa eu ver aqui a emenda. Não. Você anulou a sentença? A emenda é essa daqui, ó. Apelação conhecida e provida, sentença mantida, mas tem que provir sentença mantida. Eu mantive a sentença. Agora falta só modificar a parte final, que eu vou modificar no voto. Que é justamente porque eu li errado, teve um equívoco daqui da menina, que ela botou como se a sentença tivesse anulado, e não foi. A sentença foi, a apelação foi improvida e a sentença mantida. Corrija aqui para a gente ver isso aí, porque eu não lembro. Chato. Eita, que eu sai da sala. Agora essa farinha, já entrou aqui na sala. E o final conheço do recurso de apelação para ele negar provimento, mantendo-se inalterada a sentença. É o final. Sessão, né? Ele já entrou na sala. Se ele já... Olha aí essa interferência aí, por favor. Eu estou pedindo aqui às pessoas que entraram na sala com o microfone desligado, para não haver interferência aqui na sessão, por favor. Desembargador Tarcílio tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, eminentes pares, senhor doutor Márcio Cavalcante. Em princípio, o advogado, na sua sustentação, fez referência a um voto por mim proferido, que, em tese, pela argumentação do advogado, senhor presidente, estaria em confronto com o entendimento do eminente relator. Eu acredito que não seja o caso, até porque, no final da emenda do voto, o relator fala que houve um
uma mudança, uma readaptação em decorrência de problemas de saúde e houve essa reputação. Mas como eu não tenho segurança agora, senhor presidente... O problema da GAI é para quem trabalha de externo, para ter indenização para veículos e cumprir diligência. É uma espécie de gratificação para transporte. Certo. Aí, então, se você não está mais usando, fazendo essa atividade, automaticamente essa gratificação sai. Se ele voltar novamente a cumprir mandado externamente, ele vai ter que fazer jus. Tanto é que eles fazem até pela produtividade. Quando o oficial de justiça não cumpre tantos mandatos, tem a tabela. Aí ele diminui essa GAE. Ele diminui para, em vez de 30%, para 20%. Depende. Tanto é que houve um problema seríssimo no tempo da pandemia, porque eles estavam fazendo mais online sem se dirigir por causa da própria pandemia. Aí isso houve um problema que foi solucionado pelo tribunal. O problema só é esse, é porque ele não está na atividade de oficial de justiça externa. Só isso. Então, eu vou, apenas para obter segurança com relação ao voto que foi invocado ele, uma decisão. Invocado, eu vou pedir vista dos autos, apenas para fazer essa checagem. Pois não, vista concedida. Então, eu vou aqui chamar um voto vista, que o desembargador Tarcísio, ou melhor, o desembargador veio aqui à sessão apenas para não atrasar mais esse processo. Eu vou, então, chamar aqui. Tem um desembargador do Rocha, eu também pedi vista, que eu posso votar agora. Pode votar agora, né, desembargador? Então, para aí, Vossa Excelência também fica dispensado. Mas o primeiro, aqui tem 2 pedidos de vista. Esse aqui é de quem? Certo. Pois não. Então, vamos chamar primeiro o que Vossa Excelência está com vista. É o processo... Aliás, Excelência, esse processo Vossa Excelência é que vai presidir, que eu me declarei por suspeito. Então... Ela vai leva ali para ele não... Aí tem, então pronto. Você está, inclusive, com vista no processo? Aí eu recebi esse processo já de decorrência já pelo PJE. Aí, quando eu olhei, eu não tive acesso a princípio, porque estava com segredo de justiça ainda com Vossa Excelência. Quando eu assumi, eu disse que não existia motivos para segredo de justiça. Tirei, aí mandei para o Ministério Público. Uma das partes pediu assistência para ter acesso aos autos, porque estava em segredo de justiça. Eu também liberei, porque o importante é o contraditório e a defesa. O processo se não tinha motivo para segredo de justiça, público,
Aí, quando também não, aí foi quando chegou, eu preparei o voto e proferi. Inclusive, o outro processo, que é o principal, eu já estou elaborando o voto para breve trazer. Então, prosseguindo aqui, tem um outro processo de vista, que é o número 436-11.2015. É esse aqui de baixo? Então, você proclamou errado lá, não? Não, é porque esse daqui é o da desembargadora Elisete, que está no 942. São 3 processos. Então é esse aqui, esse segundo aqui. Esse aqui. Então é o 001-1818, não é isso? Traço 20 de 2015, que é da relatoria do desembargador Durval e o eminente desembargador Inácio pediu vista. Eu vou acompanhar o relator na íntegra, porque eu examinei o processo, é um problema de indenização. Ele, inclusive, dividiu, porque tem o problema dos herdeiros, mas está de acordo com a legislação. Eu lhe acompanho na íntegra. Hoje não. Desembargador. Desembargador Tarcílio. Senhor presidente, eu também adianto que acompanho o relator. A minha dúvida, e eu aproveitei o tempo de vista que foi pedido pelo desembargador Inácio, era apenas com relação aos netos. Né? Porque o valor total global ele diminuiu, o desembargador relator fez uma redução. E eu dirimir as dúvidas, eu acompanho. Pois não. Então, vou proclamar aqui o resultado: remessa necessária e recurso de apelação dos autores conhecido e parcialmente provido nos termos do voto relator, e o recurso da empresa não conhecido. Não é isso? Então, esse é o resultado, e aqui nós finalizamos os pedidos de vista. Agora, aí, desembargador, um processo que acho que é o 17, né? Passa ali para o desembargador. Ele vai presidir esse processo, porque aleguei minha suspeição, e esse processo veio para a minha relatoria, eu aleguei minha suspeição, foi para a relatoria do desembargador Paulo Ponte. Aí depois veio para o desembargador Inácio. Então, Agora não existe não, viu? Então, no 079-7396-91.2000.8.06, ao contrário, é uma apelação em remessa necessária, apelante o Estado do Ceará, remetente o juiz de direito da terceira vara da Fazenda Pública da comarca de Fortaleza, apelados Pedro Henrique Gênova de Castro e outros. São muitos. Então, aqui a ementa Direito Administrativo e Constitucional, juízo de retratação, servidores públicos, teto de remuneração, vantagem pessoal. E aqui foi julgado no sentido de que a retratação fosse positiva, é positiva, e o acordo reformado, sendo que a ação foi julgada improcedente.
Foi assim os termos do voto na parte final. Mas, se Vossa Excelência quiser, eu leio toda a emenda. Todinha a emenda. Perfeitamente. Então, agora Vossa Excelência vai votar, é o desembargador Tarsilo, né? Que é o desembargador Eu também concordo com o relator. Desembargador Tarsilo, então, na sequência. Eu acompanho o eminente relator. Perfeito. Então é isso, exatamente. Juiz de retratação positiva, acordo reformado e ação julgada improcedente. Senhor presidente. Agradeço a colaboração de Vossa Excelência. Vossa Excelência estiver precisando de mim. Suspendeu as férias para poder. Agora eu vou à Academia Cearense de Letras e vou votar. Tem dois candidatos. E depois vou a Campina Grande. Fique à vontade. Muito obrigado aí. E boa sorte aí, boas férias. Obrigado. Bom, o próximo pedido de vista da minha relatoria é o processo, é o agravo de instrumento. É isso mesmo? Qual é esse processo? É o 30.023-81/2022/8. Então, não é pedido de sustentação oral, é só pedido de preferência? O advogado sair presente? Vossa Excelência tem... Essa é a advogada da SP Indústria e Distribuidora de Petróleo Limitado, não é isso? O procurador do Estado não está aqui, né? Olha, eu acho que poderíamos encurtar o caminho, porque eu estou julgando improcedente, negando provimento ao recurso do Estado. Estou mantendo a decisão recorrida, mas eu posso fazer aqui a leitura da ementa para que Vossa Excelência esteja aqui bem informada aí. Pois não. Então, não quero nem ouvir, não, né? Que só proclamado aqui. Não, é o agravo de instrumento conhecido e desprovido, que é o agravo do Estado, né? E desprovido também o agravo interno. Né? Quer dizer, desprovido não, prejudicado, que eu estou julgando o agravo de instrumento do Estado do Ceará. Então, esse é o nosso voto. Pois não. Então, vamos aqui a outro pedido de preferência. É o número 92, da relatoria do desembargador Tarsilo. É uma apelação civil 31641-11/2023, em que é apelante José Fábio de Oliveira Salgueiro e apelado do Estado do Ceará e outros. O doutor Elton Lima pediu para fazer a sustentação oral. Está presente o doutor Elton Lima? Sim, Excelência. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Então, Vossa Excelência pode fazer a sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Obrigado. Boa tarde, Excelências, na pessoa do presidente desembargador, cumprimento aos demais desembargadores, estendo ainda os cumprimentos ao representante do Ministério Público, aos demais colegas advogados, serventuários da Justiça e aos estagiários. Excelência, de início cumpre esclarecer que se trata de uma apelação interposta pelo autor em face da sentença de improcedência do pedido. Na origem, trata-se de uma ação anulatória com o objetivo de anular 4 questões da prova objetiva tipo C do cargo de soldado da Polícia Militar do Ceará, quais sejam as questões 9, 12, 19 e 38. O juiz Acó julgou improcedente o pedido por entender que inexistiam questões que apresentam fuga ao programa editalício ou teratologia manifesta, evidente e inexcusável. Ocorre, Excelência, que o juiz Acó incorreu em erro improcedendo ao decidir a demanda sem oportunizar a produção de provas solicitada pelo apelante. Este último demonstrou de forma cristalina
as razões pelas quais haveria necessidade de dilação probatória, especialmente para a produção de prova pericial, sendo as questões objetivas discutidas por especialistas competentes. Desse modo, verifica-se que o julgamento antecipado acarretou na hipótese da violação do princípio do devido processo legal por cerceamento de defesa, conforme o artigo 5º e incisos da Constituição, uma vez que a matéria fática não dispensava a produção de prova. Excelências, o presente caso é uma exceção quanto à aplicação da tese 485 do STF ao caso concreto. Esse caso trata de notórios erros grosseiros em questões objetivas do concurso em questão, erros que justificam a necessidade de anulação das questões. O apelante compreende que a atuação do Poder Judiciário possui limites no controle de legalidade, e nós não temos interesse em substituir o recorrido. Nesse contexto, é importante ressaltar... Tem algum celular tocando aí, Excelência, atrapalhou. Nesse contexto, é importante ressaltar que a tese jurídica fixada no tema 485 da repercussão geral não se aplica ao caso em questão. O Judiciário deve apenas verificar se as questões objetivas apresentam mais de uma alternativa correta ou se cobram conteúdo fora do previsto no edital, o que violaria o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Há de ser levado em consideração ainda, Excelências, que o tema levantado pelo apelante já for abordado por esta Justiça cearense, a qual tem acolhido a argumentação de que há irregularidade nas questões suscitadas, as quais incorrem em erros grosseiros e que merecem ser analisadas pelo Poder Judiciário diante do controle de legalidade. Permitam-me, Excelência, citar o número de algum desses processos, os quais reconheceram o erro grosseiro das questões, bem como alguns que concederam a liminar favorável aos autores, como, por exemplo, nos autos de número 30, 21, 163, dígito 37.2023.8.06.0001, sentença proferida pelo Dr. Hortêncio Augusto Pires Nogueira, da primeira Vara da Fazenda Pública de Fortaleza. Temos ainda também os autos de número 3.414, 87, 2023, 8060101. Trata-se de uma decisão liminar concedida pelo Dr. Paulo Geison Gomes, da 2ª Vara Civil de Itapipoca. E temos ainda, Excelência, diversas outras decisões que já estão colacionadas, inclusive, nos autos. Dessa forma, o juiz Acó errou em julgar improcedente os pedidos do autor, uma vez que é possível o controle de legalidade em questão de concurso público em casos de erro grosseiro, tanto que o Tribunal de Justiça do Ceará já anulou diversas dessas questões neste próprio concurso, Excelências. Dessa forma, pugna-se pelo provimento do recurso para que a sentença Acó seja reformada e assim sejam anuladas as questões 9, 12, 19 e 38 da prova objetiva tipo C do cargo de soldado da Polícia Militar do Ceará, com a devida reclassificação do autor no certame. Estes são os termos, Excelência. Pois não. Antes de eu passar a palavra a Vossa Excelência, eu apenas com relação ao processo anterior meu, eu conheci parcialmente do recurso. Por quê? Porque tem um argumento aqui do Estado que foi favorável a ele, a sentença do juiz, certo? Que era o de dizer que a parte pode ser responsabilizada pelo pagamento do tributo. Então, o recurso de agravo de instrumentos foi parcialmente conhecido e desprovido. Só para justificar. Não muda nada o conteúdo da coisa, apenas para ficar mais... o essencial foi colocado. Então, passar a palavra ao desembargador relator, desembargador Tarcílio. Senhor presidente, renovo as saudações agora ao eminente advogado que procedeu à sustentação oral, doutor Welton Lima. É isso, meus respeitos a Vossa Senhoria. Obrigado. E, na verdade, esse processo trata-se de situações que são, de certa forma, repetitivas
no nosso trabalho, porque orbitam em torno de concurso público e discussões a respeito de questões que são que sobre elas pesa a alegação de incompatibilidade, de erro na formulação da quesitação. Na verdade, em outras situações, não só eu, mas como todos os integrantes dessa Câmara, em situações diversas, existem decisões que anulam as questões, né, que tornam aquela questão imprópria para o concurso, para se prestar a uma avaliação, mas são casos, na minha visão, são exceções, né? No caso específico, a apelação, ela trata de que 4 questões estão contaminadas com erro e que pedem, pelas razões expostas no recurso, a anulação das mesmas, né? Eu verifiquei com todo cuidado essas questões, até porque são situações que sempre se repetem e existe um roteiro a seguir para analisar essas situações. A primeira, que a alegação, eu estou só fazendo um resumo, senhor presidente, é com relação ao cerceamento de defesa. Na verdade, o magistrado entendeu, e realmente eu concordo nesse sentido, que se trata de situação de matéria estritamente de direito. E o próprio STJ já decidiu nesse sentido de, quando a matéria for exclusivamente de direito, que é o caso, situações, intimações, né, para fim de deduzir provas são desnecessárias. E avançando um pouco mais, tem um pedido de perícia nessas provas, né? Periciar essas questões. Então, não foi apresentado pela parte qual a razão, qual o motivo e aonde essa perícia ia servir, porque ia ser um contraponto, ia ferir a independência do Estado, do Executivo, em elaborar suas questões. Então, é como se permitisse sempre fazer um contraponto através de perícias em questões de concurso. Então, feitos esses esclarecimentos, senhor presidente, eu vou passar a ler a proposta de ementa, que está assim fixada. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente a ação ordinária, que visava a anulação de 4 questões da prova objetiva do concurso para soldado da Polícia Militar, regido pelo edital número 1, soldado PMCE, de 27 de julho de 2021. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não há necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, de modo que o não esgotamento da via administrativa não resulta na falta de interesse de agir. Preliminar rejeitada. Eu vou passar essa preliminar e, no final, mas eu posso apresentar essa preliminar, fica em discussão. Eu estou rejeitando essa primeira... Eu acompanho. Preliminar da embargador. Então, a unanimidade rejeita a preliminar. Pode prosseguir. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, abro aspas, independentemente de aviso prévio às partes, o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato não houver necessidade de produzir prova em audiência, tal como a prova testemunhal, haja vista a suficiência das provas documentais aptas à exata comprovação do direito discutido em juízo. Fecho aspas. 4. Em caso, além de ser possível verificar dos autos que a questão controvertida versa unicamente acerca de nulidade de questões da prova objetiva, seja pela existência de mais de uma resposta correta, seja pela cobrança de matéria não prevista no edital, tratando-se assim de matéria exclusivamente de direito. A sentença foi proferida após a réplica à contestação, oportunidade em que o apelante requerente pôde refutar as questões suscitadas pela parte demandada, além de o resultado da controvérsia ter decorrido de exame das questões propostas pelas partes
e da aplicação do entendimento jurídico que o juiz entendeu coerente para a causa. 5. Ademais, não há como desconsiderar que, embora o recorrente alegue cerceamento de defesa, em momento algum especificou concretamente quais provas periciais pretendia produzir e como as mesmas poderiam influenciar no julgamento da lide, limitando-se apenas a reproduzir genericamente teorias acerca do tema. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário 632.853 Ceará, submetido ao rito de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário na avaliação de provas de concursos públicos somente tem cabimento em hipóteses excepcionais, quando se observa erro grosseiro ou flagrante ilegalidade consistente na incompatibilidade do enunciado das questões com o conteúdo previsto no edital. 7. É firme a compreensão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, abro aspas, o reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Fecho aspas. 8. Na hipótese, não se vislumbra erro grosseiro, evidente ilegalidade da norma editalícia ou seu descumprimento pela banca examinadora, limitando-se o pleito do autor apelante à rediscussão dos critérios de formulação de questões e de correção utilizados pela banca examinadora, o que não é possível. Precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Número 9, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. Senhor presidente, é como voto? Eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Inácio. Também, Excelência. Então, Fica o voto provisório. Então, a Corte, por unanimidade, conheceu do recurso, mas negou o provimento, né? É isso mesmo? Pronto. Ainda tem processo aqui com pedido de preferência. O último pedido de preferência é da minha relatoria. A parte que sai fazer sustentação oral, doutor Juan da Silva Cardoso. Hein? Tá. Doutor Juan? Boa tarde, Excelência. Me encontro presente. Pois não. Doutor Juan, Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório? Dispenso, sim. Então, pode fazer a sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Bom, gostaria de inicialmente saudar toda a turma julgadora, na presença do eminente desembargador, doutor Fernando Luiz Ximenes Rocha. Bom, em apertada síntese, trata-se de ação ordinária ajuizada pela apelante, Perpétuo Socorro da Costa Silva, em face do município de Tianguá, onde há no pedido principal de mérito a condenação do município na obrigação de fazer, no sentido de nomear e dar efetiva posse à apelante no cargo de professora de pré-escola, além de condenação do município no pagamento de danos morais em razão da nomeação tardia. A razão de ser desse pedido, Excelências, é baseada no fato de que a apelante ela foi aprovada em concurso público para o município de Tianguá, para a função de professora da educação infantil pré-escola, na 26ª colocação, num edital que tinha previsão inicialmente de 6 vagas, 5 para ampla concorrência e 1 para PCD. Em que pese a aparente distância entre a classificação, evidentemente fora do número de vagas previstas no edital, e as vagas disponibilizadas, né, o município de Tianguá chegou a convocar espontaneamente até a 12ª colocada, né, avançou para além das vagas inicialmente previstas.
E, para além dessas convocações, até aí tudo dentro da legalidade, dentro do poder discricionário legal do município, o município começou a realizar uma série de contratações temporárias ilegais, né? A gente sabe, conhece a jurisprudência do STF e desta egrégia corte, né? Particularmente tem um advogado muito nessa área do concurso público, sabemos que a mera contratação temporária por si só não configura preterição apta a gerar o direito subjetivo fora do número de vagas. Porém, neste caso específico, nós temos contratações que vêm se perpetuando. Nós temos pessoas, excelências, com supostos contratos temporários que estão há 5 anos no mesmo cargo. Então, o município, de forma indiscriminada, tem atribuído nome iuris, por assim dizer, a essas pessoas de contrato temporário, mas, na verdade, essas pessoas estão sendo efetivadas no cargo da apelante ao arrepio do concurso público, em detrimento do concurso público. Isso tudo foi fartamente demonstrado nos autos, inclusive no pedido inicial, excelências, há um pedido exibitório para determinar que o município explicasse melhor, que oportunizar, que o douto juízo de origem oportunizasse ao município para que ele pudesse fornecer a documentação hábil para comprovar que esses contratos temporários, de fato, eram válidos. E aí vale uma ressalva, excelência, a gente sabe que o Código de Processo Civil atribui ao autor o ônus probatório, mas o próprio Código de Processo Civil faz a ressalva que o ônus da prova pode ser distribuído de forma diferente quando, para a parte autora, é muito mais difícil comprovar o fato alegado, que é perfeitamente esse caso. É muito mais fácil para o município, que promoveu as contratações, provar que aquelas contratações são legítimas, lícitas e legítimas, do que para a parte autora, que é particular e por suficiente e face ao Estado, né, através desse ente federado que é o município. Então, e fora isso, excelência, ao longo da petição inicial, a gente foi apontando caso a caso, ilegalidade por ilegalidade, até chegar na vaga da apelante, que é a 26ª colocada. A gente foi demonstrando como houveram essas convocações, como essas convocações foram sendo realizadas, né, dos contratados temporários. Inclusive, na verdade, são mais de 100 pessoas, ou seja, ela ultrapassa muito a classificação da apelante. Então, excelências, inclusive nos autos, né, em anexo inicial, encontra-se planilha com o nome de cada um desses contratados temporários, de onde vem. A gente demonstrou que existem professores de outros cargos, professores da creche, professores de outras lotações que estão sendo desviados para a educação infantil pelo município, também em detrimento da apelante, além da folha de pagamento dos temporários, né, dos servidores temporários. É uma folha de mais de 306 páginas, um arquivo, demonstrando o volume excessivo de contratos temporários. Nesse sentido, na petição inicial, bem como na apelação, nós apontamos diversos precedentes, inclusive do Tribunal do Ceará, em face do município de Tianguá, especificamente, demonstrando como este tribunal, né, da qual esta colenda turma é órgão, tem reconhecido os atos ilícitos praticados pelo município de Tianguá em relação ao concurso de 2016, no sentido de preterir os seus aprovados para realizar os contratos temporários. E aí, quando a gente fala de precedentes, não só neste cargo em específico, de professora da educação infantil creche, como em todos os demais cargos. Então, excelências, de uma forma bem objetiva, né, tratando já a sentença entendeu que pelo não provimento do pedido inicial, né, sustentou o eminente juízo de origem que não haviam provas sobre a ilegalidade das contratações temporárias e que elas, por si só, a contratação temporária por si só, não seria suficiente para configurar a preterição. Data máxima vênia ao eminente juízo de origem e ao juiz magistrado de sua titularidade, que é um juiz jovem e brilhante, o Dr. Felipe William, mas nesse sentido específico eu ouso discordar dele, porque foi demonstrado isso nos autos, com as ressalvas dos ônus probatórios que eu já elucidei, né, aos quais eu faço remissão para evitar tomar mais tempo de Vossas Excelências. Na apelação, nós fizemos esses apontamentos em que eu
me debrucei aqui na sustentação oral. Todos esses motivos entende a apelação e é destes termos que requer o deferimento de Vossas Excelências da apelação para reformar a decisão de origem, no sentido de determinar o município de Tianguá que proceda com a convocação, nomeação e posse da apelante. É nestes termos que se requer deferimento, Excelências. Concluiu, doutor? Sim, concluí. Bom, então, como o senhor relator do processo, eu vou fazer aqui a leitura da ementa, que eu acho que é bem esclarecedora. O nosso voto está em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do procurador Francisco Mauro Gomes Ribeiro. Então, a ementa, eu digo o seguinte: o cerne da controvérsia consiste em analisar se a candidata classificada além das vagas oferecidas pelo edital possui direito à nomeação para o cargo efetivo de professor da educação infantil nos quadros do Serviço Público do município de Tianguá. Em sede de repercussão geral, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito do recurso extraordinário 837-311 do Piauí, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, em 18 de abril de 2016, consolidou a orientação de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e motivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do poder público, capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, o que não ocorreu na espécie dos autos. Apesar de a recorrente ter trazido aos autos listagem de contratados temporariamente pela municipalidade, cópia do edital de convocação da chamada pública número 6 de 2022 para a realização do processo seletivo para a composição de banco para atender às necessidades temporárias de escolas e equipamentos da rede pública municipal de ensino, a documentação trazida aos autos não autoriza, por si só, a conclusão de que estas contratações tenham sido para o exercício permanente de cargo efetivo e de que sejam ilícitas por inobservância às hipóteses legais e, por conseguinte, que tenha ocorrido a alegada preterição. O simples fato de ser mantida a contratação temporária durante a validade do concurso, em que a recorrente obteve aprovação, não demonstra a existência de vagas, mormente porque o servidor temporário não ocupa cargo público, e sim exerce função. Também não foi demonstrado que as contratações temporárias se destinam a suprir necessidade permanente. Logo, encontrando-se a apelante na lista de classificados e inexistindo comprovação efetiva de cargos vagos na área desejada, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus, inexistindo na espécie prova capaz de convolar a mera expectativa de direito à nomeação em direito subjetivo, ou insuficiência do acervo probatório. Essa minha decisão está calcada em várias decisões aqui dessa própria corte, da minha relatoria, decisões do STJ, da relatoria do ministro Napoleão e outros, e aqui também de vários de nossos colegas de outras câmaras, né? Minha e
e de outros. Então, eu estou aqui concluindo o meu voto no sentido de conhecer da apelação, mas desprovê-la mantendo a decisão de primeiro grau. Como vota o desembargador Inácio? Com Vossa Excelência. Desembargador Tacílio? Senhor presidente, torno definitivo o voto provisório pelo conhecimento e desprovimento da apelação. Então, apelação conhecida e desprovida, a unanimidade nos termos do voto do relator. Há um outro pedido de preferência, porém sem sustentação oral. E, inclusive, estou sendo informado aqui que a advogada desistiu, não foi? Então, vou apenas É um embargo proclamar. de declaração. É o embargo de declaração? Tá aqui. É de Vossa Excelência. Então, basta Eu posso proclamar ler. o resultado. Tá bom, Vossa Excelência fica à vontade. Vossa Pode ler se Excelência quiser. É aquela. É o velho problema da súmula 18 do TJCL, que é tributário e processual civil, embargo de declaração e apelação, ação de consignação em pagamento, desistência da ação, inviabilidade, ilegitimidade do requerente, existência de débitos, inexistência de omissão, embargante busca rediscussão da matéria, impossibilidade, súmula 18 do TJCE, embargos conhecidos e desacolhidos. Pois não, desembargador Tacílio, confirma aí. Acompanho. Eu também acompanho, a Corte, por unanimidade, conhece dos embargos para desacolhê-los nos termos do voto do eminente relator. Então, vamos aqui aos processos extra-pauta. Temos aqui, da minha relatoria, não é isso? Só tem esse da minha relatoria? Então, os embargos 004, 42, 45, 82, embargos, todos votaram, os dois? Então, embargos de declaração conhecido e desprovidos. Então, nós vamos passar para fazer aquelas proclamações conforme nós vimos fazendo aqui, exceto quando tiver algum destaque ou coisa que é que vai. Por exemplo, aqui essa aqui é PGE, né? PJE. Então, no site, começando pelos meus processos, todos mantêm os votos provisórios, embargador Inácio, embargador. Excelência. Então, mantém. Votados de acordo com o voto do relator. Bom, há aqui alguns processos que são retirados de pautas, né? Foram retirados de pautas, eu ia dizer no momento certo, mas a nossa antecipou aqui, a nossa secretária, são os de número 90, 106, 109, do PJE, da relatoria do desembargador Tacílio. Né, desembargador Tacílio? 90, 106 e 109 estão retirados de pauta. Os processos do desembargador Duval ficam adiados em razão das férias. Os processos do desembargador Inácio, no SAGE, todos os processos do desembargador Inácio no SAGE foram votados. Não há. Um foi votado na preferência, né, que foi aquele que eu estava impedido, e os demais foram todos votados, e eu mantenho o voto do desembargador, que eu mantive. Também mantém em relação ao desembargador Inácio. Então, proclamado de acordo com votos pedidos pelo desembargador Inácio. O que é isso aqui, meu filho? E do SAGE, a única que não está votada é esse que não tem voto do segundo. São as mesmas partes desse aqui. Bom, antes de mais nada, eu vou fazer eu vou proferir um voto meu, que na sessão passada eu adiei o julgamento. O advogado fez uma sustentação oral. Qual é o número aqui?
É o 28 do PJE. Bom, o 28 do PJE é aquele processo agravo de instrumento e agravo interno. 316.02.30 traço, ou melhor, ponto 2023. Eu vou ler aqui a ementa, porque eu não cheguei a... eu não cheguei a colocar lá na coisa, o advogado fez uma sustentação oral, eu achei por bem fazer um reexame, estou acolhendo aqui uma preliminar suscitada. E digo assim, trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto em face de decisão interlocutória, a preliminar do Estado, viu? Que nos autos do mandamus, impetrado pela hora recorrente, contra ato reputado ilegal e abusivo atribuído ao chefe do posto fiscal daquela municipalidade, Secretaria da Fazenda do Estado, revogou a liminar concedida com a manutenção da apreensão da mercadoria, inclusive do veículo utilizado. Como é disso, as razões recursais devem demonstrar erro injudicando ou erro improcedendo, que ensejaria a mudança ou a anulação da decisão atacada, devolvendo por consequência a matéria para apreciação do órgão colegiado, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Em caso, o judicante singular revogou a liminar anteriormente concedida com a manutenção da apreensão da mercadoria, inclusive do veículo utilizado, sob fundamento de que aparentemente se trata de conduta dolosa no sentido de cometimento de fraudes contra a administração pública. Por sua vez, nas razões recursais, a empresa agravante limita-se a reproduzir a articulação fático-jurídica da petição inicial, deixando de enfrentar o raciocínio do magistrado de primeiro grau para afastar a aplicação das súmulas 323 do Supremo e 31 do Tribunal de Justiça. A mera repetição da exordial não é motivo pelo qual não se conheça do agravo, mas sim a inadequação das razões recursais para demonstrar a ocorrência do erro judicando ou erro improcedente. Eu quero também alertar aqui que esse processo, o efeito suspensivo desse agravo foi negado pelo desembargador Paulo Ponte. Eu estava de férias, e então ele me substituindo, ele fez o exame do pedido preliminar. E o eminente relator, naturalmente, por se tratar de apreensão de mercadoria, ele, num juízo peremptório, né, assim, um juízo de verossemelhança, ele houve por bem negar a suspensão ao agravo. Mas aqui, na hora que eu vou julgar, não estou nem entrando nesse método, porque o agravante ele deixou de impugnar especificamente o fundamento do decisório recorrido. Incorreu a parte agravante em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Que ele simplesmente voltou a repetir aquelas questões em relação à apreensão de mercadoria que o juiz já havia dado uma liminar concedendo, quer dizer, suspendendo o ato da administração pública e depois julgou diferente e ela não atacou os fundamentos desse novo ato. Daí porque eu não estou conhecendo do agravo, acolhendo a preliminar do Estado, não estou conhecendo o agravo da empresa e, consequentemente, estou julgando prejudicado o agravo interno do Estado, já que eu estou julgando, acolhendo a própria preliminar num agravo de instrumento, não tem mais sentido o agravo do Estado. Então, desembargador Inácio. Excelência, no caso, o juiz deu a liminar? O juiz deu a liminar. Depois revogou. Depois que o Estado prestou as informações, ele revogou e fundamentou.
Certo. dizendo que isso não se aplicaria às súmulas 303 do Supremo e a 31 Que nossa. é o problema da apreensão de mercadoria. Exatamente. Então, a empresa agravou, repetindo as razões do mandado de segurança sem enfrentar os fundamentos dessa decisão dele. Então, por isso é que eu estou acolhendo a preliminar do Estado de falta de dialeticidade. Então, não estou aqui entrando em mérito, mas estou acolhendo a preliminar de falta de dialeticidade, por isso eu não estou conhecendo do agravo e, consequentemente, julgando prejudicado o agravo interno do Estado, que agravou da decisão do professor Paulo Pontes, desembargador Paulo Ponte, que deu efeito suspensivo ao agravo. Certo? Tá bom, eu acompanho Vossa Excelência, que eu entendi. Acompanho. Pois não. Então, a Corte, a unanimidade, não conhece do agravo de instrumento, acolhendo a preliminar, e julga prejudicado o agravo interno. Pronto. Sim, há um processo aqui no SAG, que é dessa mesma empresa, é o mesmo município, e a relatoria do desembargador Tarcílio, que conheceu e negou provimento ao apelo, né, desembargador Tarcílio? Porque pode aí se justificar, se quiser. Senhor presidente. É bom para esclarecer bem. É a mesma situação, assim, parecida com a semelhante ao que Vossa Excelência julgou no agravo, só que no meu caso, da minha relatoria, um mandado de segurança, uma apelação é um mandado de segurança. E, na verdade, o magistrado entendeu que não houve ferimento àquelas súmulas do STJ em razão da natureza da apreensão das mercadorias. São mais de 1.000 caixas e centenas de fardos de cigarro, a mercadoria de cigarro, e, obviamente, para que pudesse ser lavrado auto e a mercadoria ser liberada, deveria, como de fato aconteceu, uma contagem, um exame por parte da Fazenda desse material. Eu não podia no dia seguinte. E ainda teve um agravante nesse caso, que também me chamou a atenção e eu fiz constar no voto. É que o motorista do veículo, do caminhão que transportava, se negou a prestar as informações no momento da apreensão junto à autoridade fazendária. Só o fez na delegacia. E depois, tudo isso demanda tempo. E o prazo foi razoável. Ele liberou a mercadoria, inclusive não há nem prova de que a mercadoria tenha sido liberada com a decisão do magistrado. Então, dentro da razoabilidade, não vi abuso de autoridade por parte da autoridade fazendária e, por essas razões, eu não conheci, mas neguei provimento ao recurso. Pois não. Eu, desembargador, realmente acompanho Vossa Excelência integralmente. Eu só não havia feito no voto provisório exatamente para ficar bem claro o distingue entre uma coisa e outra, né? Porque aqui eu não estou entrando nesse mérito, porque eu estou julgando um agravo, e um agravo do qual a parte agravante, aliás, a parte agravante, na parte agravada, obteve a suspensão, mas quando o Estado agravou, ela não se reportou, aliás, ela não se, no agravo dela, quer dizer, quando ela não se reportou no recurso dela perante o desembargador Paulo sobre sobre os fatos, sobre o fundamento da decisão. Então, por essa razão é que eu julguei diferente nesse sentido. Não, já está julgando a apelação. A apelação, que inclusive aqui, talvez ela aqui reclamando, até depois para pedir danos, alegando que não cumpriu a decisão judicial. Mas não, se for apreendido 2.000 caixas de cigarros, ele tem que conferir para entregar, porque depois ele vai alegar que pode ter havido algum desvio. Né? Exatamente. Eu estou de pleno acordo, e Vossa Excelência também, né, pelo votou. Então, foi só essa razão pela qual não votei no voto provisório, para que fique bem transparente, bem claro o que é que nós estamos julgando aqui. Então, os demais votos aqui do desembargador Tarcílio, nós estamos de acordo, né?
Podemos proclamar, todos eles na forma como foi julgado. Agora nós vamos para o PJE. Bom, os meus do PJE todos foram julgados, né? Sim, só esse que faltava julgar, que foi esse dessa empresa que eu julguei agora. Foi julgado, foi um distinto. Então, os demais, não, na minha, né? Não, mas eu estou falando primeiro nos meus. Os meus todos de acordo? Agora, os dos desembargador Inácio, né? Os desembargador Inácio. Tem apenas um destaque aqui, desembargador, que eu não votei no de Vossa Excelência, é aquele assunto que eu falei, é o número 74. É. Então, deixa eu ver aqui. Vossa Excelência votou para conhecer e negar provimento ao recurso. Desembargador Tarcílio, eu estou tomando voto assim porque eu tenho, embora tenha votado em um caso semelhante, acompanhando o desembargador Tarcílio, eu tenho um caso que eu estou examinando e estou revendo esse posicionamento. Senhor presidente, eu acompanho o relator. E aguardo a minha. Conhecimento e desprovimento do recurso. Certo. Mas eu vou anotar aqui e depois verificar. Eu vou pedir vista, até porque eu já lancei o relatório do meu processo diferente e vou trazer. Na próxima sessão, eu já trago esse entendimento para submeter o meu entendimento já incorporado em outro voto para ver aqui. E se aqui prevalecer não o meu entendimento, é claro que eu vou seguir o entendimento do colegiado, né? Embora seria o caso aí de votação extensiva. Mas eu estou ainda refletindo sobre o assunto, porque na hora do exame eu detectei determinados aspectos que não tinha detectado quando acompanhei um precedente do desembargador Tarcílio. Então, eu peço vista do processo e o julgamento fica suspenso. Nos demais, acompanho todos os votos. E, por fim, temos os votos do desembargador Tarcílio. Aqui, tirando os que foram retirados de pauta, né, dele, os demais eu acompanho todos. O desembargador o desembargador Inácio. Então, fica proclamado os resultados de acordo com o voto do eminente desembargador Tarcílio. Então, superamos aqui nossa pauta e eu indago aos senhores se alguém tem alguma manifestação a fazer, alguma informação, alguma comunicação. Eu também tenho um. A nossa doutora Andréa, o ex-defensora pública, ela faleceu. Foi ela. Doutora Maria Heride Alves Coelho. Ela já atuou na nossa Câmara. Ela atua muito. Aí eu recebi aqui o comunicado, foi até a doutora Naina que mandou, e a gente pode mandar um voto de pesar em nome da Câmara. Claro. O Ministério Público se associa aí. Então, faremos essa comunicação à doutora Andréa. Ela parece que estava doente, né? A mãe dela aí. Bom, algum mais? Senhor presidente. Quero me apostar, o desembargador Tarcílio, dá licença. É só porque houve aí a propositura do voto de pesar para minha colega, doutora Andréa Coelho, pelo falecimento da mãe. Eu quero também, em nome da Defensoria Pública, por óbvio, me acostar e me congratular com ela e desejar os pêsames. Obrigado. Muito bom. Desembargador Tarcílio. Muito bom. Doutor Ricardo, minhas saudações, doutor Ricardo.
Obrigado, doutor. Igualmente, desembargador. Senhor presidente, na última sexta-feira, lá na nossa Escola da Magistratura, na SMEC, foi feito o lançamento de um livro, Justiça Penal Negociada, né, cujo autor é o juiz Magno Gomes, né? O doutor Magno Gomes de Oliveira é mestre, doutor, colega, e também Muito dedicado, estudioso. Ele fez esse lançamento do livro. Infelizmente, eu não pude participar, né? Mas ele tinha me encaminhado trechos da obra. Eu queria só propor um voto de congratulação pela obra, né? Porque, de qualquer forma, enriquece a nossa Eu atividade. acompanho integralmente Vossa Excelência. Infelizmente, também não foi possível. Só queria lembrar sobre isso, que esse livro é em coautoria do doutor Ionilton do Vale, falecido, promotor de justiça, né? E foi faleceu. Aos dois, o voto de Pronto, a congratulação aos família. dois. Muito bem lembrado, doutor Léo. Muito bom. Igualmente, parabenizo em nome da Defensoria. Gostaria que constasse. Obrigado. Pois não. Fica constado, ela providenciará o ofício, tanto para o juiz como para a família do doutor Eunilton. Alguma coisa? Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.